Olá a todos, eu me chamo Guilherme Barroso Languani de Freitas, sou professor da Universidade Federal do Piauí, Departamento de Bioquímica e Farmacologia, e também coordeno a Liga Acadêmica de Química Medicinal e Farmacologia, a LAQUINF. A LAQUINF desenvolveu, em parceria também com uma pesquisadora da UFSC, doutoranda Thierry Rosales, um estudo de planejamento racional de fármacos contra a Covid-19. Esse é um projeto 100% sem financiamento, nem para os acadêmicos, nem para o docente, ou qualquer etapa da pesquisa. Então ainda tenho esperança que a UFP e a FAPEP vão se conscientizar da importância do estudo e até a publicação final isso seja resolvido. Então a ideia de apresentar o projeto hoje para vocês é o que foi feito nesse período, para que vocês tenham uma noção da importância do trabalho e, quem sabe, contribuam de alguma forma. A mortalidade mundial e local sobre o Covid, ela ainda está numa crescente. Então a gente observa que ele já passou de 500 mil pessoas no mundo e a tendência é que chegue a 1 milhão até o final do ano. O Brasil e Estados Unidos também se destacam como países com maior número de mortalidade. Logicamente a população é grande, mas isso também não justifica o tamanho e a velocidade com que essas transmissões estão ocorrendo. Nós ainda estamos numa primeira onda de transmissão, enquanto países europeus possivelmente vão iniciar uma segunda onda muito em breve. Então, a nossa mortalidade já passou de 50 mil pessoas e também perspectiva que chegue próximo a 100 mil até o final do ano. Não temos uma previsão de vacina, muito difícil nos próximos 6 meses nós termos uma vacina no mercado aprovada e realmente com eficácia e segurança comprovada. Existe um tempo para esse processo de produção e esse tempo deve ser respeitado. Então, qual seria a possível solução? Desenvolvimento racional de fármacos, que é quando a gente estuda o alvo terapêutico, ou seja, vamos estudar o vírus, ver quais são os possíveis mecanismos que a gente possa inibir a sua proliferação ou o seu desfecho final, que seria uma mortalidade. Aí, logicamente, também estudamos respostas do corpo humano. E existe ainda o reposicionamento de fármacos. O reposicionamento é pegarmos fármacos que já tem disponível no mercado ou moléculas já avaliadas há algum tempo, que tenham a segurança comprovada, saibamos o mecanismo, dose, regime terapêutico e consigamos introduzir elas dentro da terapêutica contra o Covid. Então você tem uma redução significativa de tempo e custo e isso é muito importante para a saúde pública. Dentro dos possíveis alvos que nós avaliamos nessa pesquisa, a gente escolheu essa protease chamada 3C-like proteinase ou M-Pro protease, que é a protease principal do COVID. Essa protease ela é uma protease conservada. O que isso significa? Vários COVIDs de espécies diferentes ou anteriores a esse COVID 2019, eles apresentavam também essa protease e o sítio ativo dela não se modifica muito, apesar da mutação que ocorre entre essas espécies. Isso é importante, porque o desenvolvimento de um inibidor para essa protease significa que ele possa inibir proteases passadas e principalmente novas epidemias de coronavírus agindo sobre essa enzima. Qual a importância dessa enzima? Essa enzima ela é fundamental para que o vírus possa se proliferar. Ele faz a tradução do seu RNA através de enzimas do corpo humano e também enzimas virais. E após a tradução, a fragmentação dessa poliproteína é feita pela protease para formar todas essas novas enzimas estruturais e não estruturais. Então, a inibição dela é muito importante. Ao estudar essa protease, a gente observou que ela tinha alguns sítios ativos e tinha moléculas já ligadas no Protein Data Bank. Baixamos a estrutura dela, que está numa forma de superfície de densidade eletrostática, de potencial eletrostático, e aí a gente avaliou como que ficavam ligadas as moléculas que já estavam no PDB. A partir dessas ligações, foi feita uma busca de similaridade estrutural, uma busca bem racional, onde a gente buscava fármacos ou moléculas que se ligassem a essa protease e que sejam similares, logicamente, aos ligantes que já estavam lá, e isso facilitaria o processo de desenvolvimento dessa pequena molécula, que seria um lead para um possível fármaco. Então, a avaliação desse sítio ativo e das moléculas ligadas chegou à descrição dessa molécula aqui. Essa molécula aqui é a melatonina. Então, quando a gente avaliou a melatonina, a gente observou que ela se ligava exatamente nos resíduos caracterizados como resíduos catalíticos dessa protease. O que isso significa? Potencialmente, ela consegue inibir essa protease competindo com o substrato, ou seja, com os aminoácidos. Consequentemente, o vírus teria uma dificuldade de se proliferar. Esse é um mecanismo novo. Ninguém havia descrito isso na literatura
E isso é muito importante porque a melatonina ela tem potencial já contra o COVID em outras etapas. Então, uma introdução nova de mecanismo de ação. Quais seriam essas outras etapas? Já era conhecido que quando o vírus ele entra dentro da célula, ele consegue ativar mediadores inflamatórios, como receptores do tipo TOL. Esses mediadores ativam o NF-κB, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a proliferação de citocinas, quimiocinas e mediadores pró-inflamatórios, que podem levar a apoptose e edema. A apoptose é morte celular. Quando ocorre morte celular, aumenta mais ainda o processo inflamatório. Isso aqui vira um processo contínuo, que é o que a gente chama de tempestade de citocina. Muito comum, observado em fases moderadas e graves da doença. Ocorre ainda uma desregulação da resposta imune, com diminuição de neutrófilos, linfócitos, e ocorre ainda, quando todo esse processo é encadeado, um quadro de sepse, que é um quadro grave, onde o paciente, poucos conseguem se recuperar e a maioria acaba tendo desfecho de mortalidade. Isso é muito ruim. A melatonina ela consegue inibir já esses processos, isso aqui é bem constituído já na literatura, tem testes em humanos mostrando a eficácia dela, então ela seria um adjuvante muito bom nessa fase moderada e severa, e alguns estudos já estão testando ela. Qual que seria o grande achado do nosso projeto? A gente viu que ela também inibe a fase inicial, que seria a fase viral de proliferação, quando o vírus entra e começa a se proliferar. A inibição da MPRO consegue bloquear esse processo. Outro mecanismo interessante da melatonina que foi destacado nesse trabalho é a inibição sobre a calmodulina. A calmodulina é um mediador intracelular que consegue manter o receptor que o vírus reconhece na superfície das células. Quando a gente inibe a calmodulina, a quantidade de receptores AC2 diminui na superfície, consequentemente, vai entrar menos vírus dentro da célula. O vírus que entrar vai ter a MPRO inibida. E o vírus que a MPRO não tiver inibida, porque ela está em grande quantidade, vai ter o processo pró-inflamatório inibido. Então, ou seja, a melatonina realmente ela está em todas as fases do processo da infecção do COVID. Cabe ainda avaliações em humanos mais precisas, mas já tem testes com sepsis em crianças, já tem testes com estresse oxidativo para redução de citocinas. Tudo isso já é bem testado e caracterizado. Qual que é a vantagem dela? Baixo custo, multi-alvos, baixo efeito adverso, ou seja, a DL50, dose letal, não foi nem ainda detectada. Então, ela é considerada uma molécula atóxica, por não ter a DL50 caracterizada. Esse trabalho ele foi aceito numa revista internacional chamada International Journal of Medical Science. É uma revista de fator de impacto acima de 2, classificação do Qualis B1. Então, uma revista muito boa. É um projeto que não teve qualquer financiamento, como eu comentei com vocês, e ele tem um custo de publicação. Então, o que a gente pede, através desse vídeo aqui, é se você poderia colaborar com qualquer valor. Então, o que seria o pedido, realmente, do nosso grupo de pesquisa? Qualquer valor que você possa financiar essa pesquisa vai ser muito útil para a gente dar continuidade agora nos testes em humanos, nos testes sobre a enzima, para ver realmente dose e conseguir introduzir o mais rápido possível ela na terapêutica dos pacientes. Então, a gente deixa aqui algumas contas, tem uma vaquinha online sobre os custos da pesquisa para ser continuada. Se você puder ajudar, vai ser de grande valia para o nosso grupo de pesquisa. Muito obrigado, fica até a próxima.